Eu queria, Deise, pedir também um comentário seu sobre essa viagem do presidente Lula ao exterior. Ele está voltando já ao Brasil no dia de hoje, mas ele teve uma passagem de muitos dias, né, pelo Oriente Médio, e ele finalizou este roteiro na Alemanha. O presidente se encontrou com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e também com o presidente alemão. Foi ali várias agendas, inclusive com empresários. Lula, que tem uma boa relação com a Alemanha, já não é de hoje. O Olaf Scholz já veio aqui, eles já se encontraram em outras ocasiões. E ali, nessa declaração à imprensa, Lula tratou de tudo um pouco. Mas um assunto que despertou um especial interesse, que tomou boa parte ali da fala, foi sobre o Mercosul, o acordo com a União Europeia e o Mercosul. Eu achei interessante, Deise, que eu gosto muito, e acho que isso é uma característica talvez do jornalista, de ouvir a íntegra das coisas. Né? Eu fui lá, ouvi quase uma hora da fala do Lula e do Olaf Scholz. E o Olaf Scholz, super sintético, rapidinho responde, o Lula vai lá e conta uma história da época que ele era do sindicato, e como é que é a negociação, como é que não é. Aí o Olaf Scholz, no final, ele fala assim, eu não tenho mais nada que falar, como o Lula falou, tá ótimo, é isso mesmo, porque eu é muito sintético, é o estilo alemão de ser, muitas vezes, né? E o Lula, ele é mais, fala mais. E aí, perguntado sobre essa questão do Mercosul, o Olaf Scholz falou que tem esperança, que ainda tem o que conversar, e o Lula foi mais prolixo, disse que a França, ela é contrária porque é protecionista, então que aquela declaração do Macron, contrário ao acordo União Europeia-Mercosul, na verdade vem a trazer uma questão histórica da França, tanto é que Nicolas Sarkozy foi contra, o François Hollande, que é mais para o lado socialista também foi contra, ou seja, isto é quase um consenso ali na França. Mas aí o Scholz trouxe um ponto, Deise, que eu achei interessante, que ele falou que a palavra final em relação a este acordo vai ser da Comissão Europeia, né, e não exatamente, unicamente da França. Aí eu queria te ouvir sobre essa possibilidade do acordo, parece que, sendo efetivado ou não, vai acabar essa novela, né? Vai ter um encontro aqui do Mercosul no Rio de Janeiro, e acho que dali, se não passar agora, vai enterrar de uma vez isso. E aí o próprio Lula falou, pelo menos fez tudo o que foi possível, mas já faz 20 anos, não dá para ficar segurando isso indefinidamente, né? Essa história ela tem se arrastado, né? Ela volta à pauta agora justamente com esse protagonismo do presidente Lula no cenário internacional. Essa questão da França com o Brasil, ah, nossa, a gente poderia fazer só um programa só das relações da França com o Brasil, né? Esse cenário, a revolta dos caranguejos, na própria ditadura militar, a questão de demarcação de oceanos, a desmatamento, né? A França tem um certo receio em relação ao Brasil, né? Durante o último governo, inclusive, o Macron questionou muito o nosso desmatamento, mas a França se recusou a assinar vários acordos de redução de carbono, enfim, as relações elas nunca foram muito promissoras, né? Ao contrário da Alemanha, né? Eu não lembro quem foi que colocou nas redes sociais ontem, se foi o Scholz, mas destacando, inclusive, a conversa com o presidente Lula, né? Eu acredito que essa relação do Mercosul, esse acordo do Mercosul, ele não vai sair. Mas ele vai servir para o presidente Lula mostrar como uma bandeira, como uma tentativa de fortalecer as nossas relações, né? A gente sabe que a diplomacia brasileira nos últimos 4 anos ela acabou ficando esquecida, né, completamente esquecida. Tem também a situação da pandemia, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro ele não foi um grande garantidor do fortalecimento do Itamaraty ou das relações diplomáticas com outros países. Né? A gente ficou muito isolado, isso é uma questão que não tem como negar. O Lula não, né? Uma das bandeiras dele, justamente uma das promessas dele foi esse resgate em relação à política externa brasileira. Né? Eu discordo de muitos pontos, essa questão de fazer uma moeda comum no Mercosul, acho isso completamente... Acho que é mais um discurso, de novo, para fortalecer a liderança dele. Né? Não gosto como o Lula trata ditadores, mas ele tem um protagonismo na cena política internacional que faz muito bem para o Brasil e pelo menos chama atenção para as nossas pautas, principalmente para a questão do meio ambiente. Mas acho que em relação ao Mercosul isso não deve ir para frente não. Mas, pelo menos, se encerra um ciclo, acaba-se essa discussão e aí a gente vai para outras discussões mais importantes ou tão importantes quanto, né?
E aí essa questão da retórica do Lula, né, isso é uma característica de países latinos, né? A gente tem esses discursos mais longínquos, né, tirando uma exceção ou outra, né, mas o Lula principalmente é um Uhum. grande contador de histórias, né, e tanto no sentido positivo como negativo, né. Então, quando a gente vê esses discursos dele é um pouco engraçado até, mas ele vai dando essas voltas, ele gosta de conversar, ele gosta de dar exemplos, né, e os alemães eles são muito mais diretos. Fato é que essa forma de fazer política do Lula ela traz mais aspectos positivos do que outros governos que tentaram ser mais diretos ou se negaram a fazer uma relação diplomática com outros países, né? Então é aguardar para ver, mas eu acho, Afonso, que essa história do Mercosul ela vai ser enterrada, viu? Acho que não vai para frente não. É, e eu, jornalisticamente falando, toma uma decisão logo para a gente não ficar falando É, disso também toda hora, né, Deise? Vai ou não vai? Acho que até o Lula tá nesse tom aí, pelo amor de Deus, vocês resolvam logo. Nós temos, a parte só vai mostrar, ilustra umas imagens do Lula com o Olaf Scholz para a gente ambientar um pouquinho. Olha, o presidente fez declarações ao lado do chanceler alemão, falando de vários assuntos. Eu, como disse, essa questão do acordo Mercosul e União Europeia foi um assunto longamente abordado nesta fala. O Lula, ele agora, portanto, já está voltando ao Brasil, teve, viu, Deise, aquele conversa com o presidente, com o Marcos Uchoa, foi ainda na Alemanha. A gente já está pegando aqui as primeiras repercussões do que ele disse, se tiver alguma novidade, a gente vai trazer aqui também para a nossa audiência. Nesta fala aí que a gente está acompanhando, Deise, o presidente afirmou que vai convidar o russo Vladimir Putin, né, presidente da Rússia, para a reunião de cúpula do G20 em 2024 aqui no Brasil. Ele pontuou que caberá ao Vladimir Putin decidir se viajará ou não para os encontros. A gente lembra que o Putin é alvo de um mandado de prisão expedido em março de 2022 pelo Tribunal Penal Internacional. Lembrando que a Rússia não é signatária deste estatuto da corte, mas o Brasil sim. E aí fica o temor de que se o Putin vier ao Brasil, pode ser preso. O Lula falou que não cabe a ele decidir ou não, porque a justiça é independente do executivo. Então fica essa questão. Esse convite para uma pessoa que pode vir para ser presa, o que significa na prática? O Lula está querendo fazer um gesto ao Putin, mas delimita que não tem como garantir a integridade dele aqui. A prática é que o Putin não vai sair de casa, não vai sair de Moscou para vir aqui correr 1% de risco, né, Deise? Mas tem uma sinalização em relação a tudo isso, queria te ouvir. então, Afonso, ela vai muito ao encontro do que eu estava falando antes. Assim, algumas sinalizações do governo Lula em relação à política externa acabam preocupando, né? Eu acho que nesse ponto é que ele deveria deixar o Itamaraty agir mais, né? Ou pelo menos dar um pouco mais de pitaco ali nos discursos dele, né? O Putin, além de estar envolvido, ele não é, em primeiro lugar, né? Como tu mesmo falou, ele não é signatário da corte. Ele não virá ao Brasil. Mas essa sinalização do Lula me parece um pouco aquelas sinalizações perigosas que eu já falei em outros momentos em relação a dar ares de chefes de Estado ou louvores a personagens políticos que são extremamente questionáveis. Com isso, ele acaba dando uma sinalização contrária, por exemplo, aos Estados Unidos. Quando ele faz esse tipo de aceno, aí sim é o grande erro do Lula. Né? A gente sabe que as declarações dele em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia, elas foram bem controversas. O Lula várias vezes acabou cometendo, eu não sei se foram gafes ou se foram propositais, mas manifestações em relação à guerra da Ucrânia que foram vistas como desastres diplomáticos. A mesma coisa aconteceu em relação à guerra de Israel, né, onde existe esse receio do governo brasileiro em admitir o Hamas como um grupo terrorista. Né. Então, tem algumas derrapadas na política exterior do governo Lula e algumas declarações que eu considero extremamente perigosas, como essa, de convidar o Putin para vir para o Brasil. Né. O Putin é um criminoso de guerra. Né? Quando tu dá uma sinalização a favor dele, tu está dando uma sinalização contrária aos Estados Unidos e contrária à União Europeia. A gente sabe que relações econômicas elas são necessárias e urgentes na política. A gente chama isso de realpolitik. O Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, ele fez negociações com a Alemanha nazista, mas nunca deu ares de chefes de Estado para Hitler. As negociações elas eram necessárias
a economia do Brasil precisava da economia alemã, mas isso feito simplesmente com a necessidade econômica, né? Quando o Lula faz esse tipo de aceno, ele está deixando essa política real, a realpolitik de lado, e está dando mais holofote para um criminoso de guerra do que seria o minimamente aceitável, né? Então ele acaba comprometendo também essa política externa brasileira e acaba comprometendo até negociações. Aí as pessoas vêm com os argumentos de mas os Estados Unidos negociam com a Venezuela por causa do petróleo. Negocia sim, mas não dá áreas de chefe de Estado para a Venezuela, não trata a Venezuela com louvores. Negocia porque existe um interesse maior ali econômico, não político. E aí o econômico é o que a gente chama de realpolitik, né? Imagina se nenhum país fizer uma transação econômica com o outro, né? Não sobrevive, fica isolado politicamente e acaba se deteriorando dentro, né? Aí é a própria corrosão do país, a corrosão econômica do país vinda de dentro, né? Que a gente tem muitos livros hoje falando da corrosão política. Então, me preocupa esse tipo de sinalização. Mais uma vez, me parece às vezes que o Lula não está dando muita atenção para isso. Ele fala o que quer, do jeito que ele quer, como se isso não trouxesse nenhum desgaste político e econômico para ele. Traz sim, né? Às vezes me parece uma falta de... Ele não tem noção da consequência do que ele fala, né? Como se o que ele estivesse falando fosse um poder soberano maior e não vai ter consequência, azar, eu sou o presidente do Brasil, eu falo o que eu quiser e tá tudo bem. E não é assim, né? Eu acho esse tipo de fala extremamente grave. Eu reitero meu ponto aqui. Putin é um criminoso de guerra.